esse canal e essa live no momento. Quando ministramos aqui, você vai compartilhando aí também, em nome de Jesus. Está nos bastidores aqui nos abençoando com o seu serviço, a irmã Tatiana Paiva. O Senhor te abençoe, Tati. Elias disse, cara, Elias, quando ele pediu a morte disse assim: Senhor, não sou melhor que os meus pais, só eu fiquei. Na cabeça de Elias, somente ele era fiel. E aí o Eterno diz para ele assim: não, Elias, há 7.000 que os teus olhos não viram, mas tem 7.000 fiéis. E hoje eu estou aqui na presença de mais um desses 7.000. E Elias não viu. E muito honrado, cara, por tua presença. Eu falava com você no início, né? Em off, que eu conheço muita gente que fala bem. Mas eu quero Jesus, cara. Eu quero uma boa eloquência, né? Um bom vocabulário, não. Eu quero Jesus. E, cara, eu estou muito honrado com a tua presença aqui nessa noite. O Senhor sabe que eu não sou jogar conversa fora. Sinto Jesus na tua vida de uma forma poderosa. Recebi o que você entregou, né? Aqui nesse lugar, sobre mim, e que vai derramar sobre a vida de muitos que estão aí em casa. Como você está, Vinícius? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Me chamo Vinícius. E, primeiramente, agradecer a Jesus. Paulo mesmo vai dizer isso, né? Eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. Então, o mérito aqui é dele, a honra aqui é dele, a glória é dele. E como eu falei aqui com o pastor Marcelinho, vai ser um divisor de águas sobre a vida dele e sobre o ministério dele. E depois quero te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade, através da vida do Jonas, que está nos assistindo, Jonas Borsato. Esse mala tá aí. Muito obrigado, tá, Jonas? Por ser canal de Deus para mim poder estar aqui, e é um prazer. Deus apresenta pessoas especiais, em momentos especiais. E desde o primeiro dia que eu lhe vi no Ministério Recomeçar, uma honra. Falei assim, uau, esse sim carrega uma essência de Deus. Então, muito obrigado por abrir essa porta e se prepara, porque, como eu te disse, é um divisor de muitas águas, de muita honraria da parte do Deus Pai. Todos os meus amigos que me mandam mensagem, muito obrigado. Se eu for falar aqui o nome de todos, vai demorar. Então, obrigado por tudo. Compartilha, comente, ative o sininho. Vai lá no canal do YouTube, pessoal, se inscreve lá, por favor, tá bom? Deus abençoe vocês e vai ser uma bênção essa noite, vai ficar marcado na nossa vida. Amém. E ele vai nos dar o privilégio de ficar gravado nas redes sociais, né, cara? Que assim seja. Tem coisa que ele faz que não unicamente. Você é de que ministério, Vinícius? Hoje eu faço parte do Ministério Recomeçar, Pastor Rodrigo, que Um abraço. Pastor Rodrigo, meu paizão, meu pastor, que está localizado ali em Pedro do Rio, junto com a sua esposa, a pastora Valesca. Eu fui apresentado segunda-feira retrasada. Ah, é? Eu era da Assembleia de Deus. Mas estava chapando tudo lá, ué. Exatamente. Nós tínhamos um projeto, né? E nós fazíamos os cultos nos lares. E Deus abençoando muito. Só que o espaço nos lares já estava ficando pequeno. E eu me lembrava muito de Jesus, porque Jesus, não importa o lugar que ele estava, onde ele ia, ele fazia ali um altar. E as pessoas se reuniam para ouvir ele. E eu olhei para o pastor Rodrigo e falei assim, paizão, tá na hora da gente fincar as estacas. E é tão bom quando a pessoa entende a chamada de Deus, né? É porque tudo novo gera medo. Requer do dinheiro, precisa alugar um espaço. Só que o pastor Rodrigo é um cara... Eu falo que Jesus é muito doido. E ele também... Jesus achou um cara muito doido. Eu tô um irmão. Exatamente. E ele entendeu o chamado de Deus e hoje em dia tem lá o Ministério Recomeçar. A gente está vivendo muito sobrenatural de Deus ali, sabe? E uma frase que eu amo e eu carrego, quem diz isso é o pastor Raik Carmelo. E eu carrego para mim, e que ele diz assim, que uns foram chamados para levantar prédios, mas eu fui chamado para levantar pessoas.
Então o Ministério Recomeçar tem sido isso. Um levantamento de jovens, de crianças, adolescentes, de salvação. Então, eu sou honrado de fazer parte do Ministério Recomeçar, por eles me abraçarem. E é isso, né? Tem sido um tempo maravilhoso na minha vida. Minha vida toda fui da Assembleia e hoje em dia nós recomeçamos em outro ministério, mas o importante é Cristo. E Ele ser glorificado, na verdade. Não é sobre placa, né? Estamos ali para propagar o reino e ir além das paredes. As pessoas estão preocupadas nas paredes, nos templos, no nome, que a minha igreja é essa, é melhor. Não, não. Se a gente juntar essa força das igrejas, o mundo seria outro. Mas como você disse no início, ainda tem 7.000. Então, que não se dobraram. Então, ali em Pedra do Rio tem aqueles que não se curvam, né? Que não negocia, que não se conforma, como tem o ministério aqui também, e que não se conforma, mas ele transforma pela renovação. Aleluia. Então, é sobre isso. Estou queimando já. O ministério é para isso, sabe, gente? Deus chamou a gente para isso. De eu ver os jovens cheio do poder, de ver crianças sendo tocadas pelo Espírito, sabe? Então, gente, compartilhe isso, porque tem pessoas que precisam ouvir isso. Tem gente que está ali do outro lado, pastor Marcelinho. Santo é o Senhor. Que está precisando de ouvir isso, sabe? É um medo. Não, eu não posso ser assim. Não. Jesus não quer que tu mude o seu jeito para tu agradar o outro. Ele quer você do seu jeito, entende? E as pessoas estão aprisionadas dentro da igreja assim. E Jesus falou, eu não quero que você seja preso. Você é livre. Entende? Então tem pessoas que estão precisando nessa noite. E Jesus está dizendo que Ele está tirando o medo. Eu vejo correntes, sabe, sendo quebradas. Pessoas aprisionadas em diversas áreas, sabe? E hoje é o dia que o Senhor marcou para você. Entende? Uau, e Ele está aqui, como Ele está lá. Na sua casa, na sua família. Gente, o ano não acabou. Tem muita coisa ainda, sabe? Eu tava dizendo, é o melhor ano da nossa vida, sabe? Talvez os meses passados, Vinícius, foi uma tragédia, não foi do jeito que eu queria. Calma, não acabou o ano. Deus tem muito prazer em nos surpreender a gente. Então, você é um desses que foi chamado para levantar pessoas. Você é a solução dos problemas dos outros. Eu orei a Jesus. Repete isso aí, cara, repete isso aí. Eu orei a Jesus e eu falei, Jesus, eu quero ser a solução dos problemas dos outros. E Jesus está precisando de pessoas assim, pastor Marcelinho, que a gente soluciona. Quando Jesus falou assim, olha, nós vamos fazer obras maiores do que estas, as pessoas estão pensando que a gente vai fazer mais do que Ele. Não é exatamente isso. Ele está dizendo, a gente vai dar prosseguimento no que Ele estava fazendo, o que Ele fazia. Ele curava os enfermos. Onde Ele passava, era uma operação de maravilhas. Gente, tu está pronto para isso? É que a gente está preocupado com tantas coisas alheias. Ele se preocupa nas minhas coisas, que das tuas eu cuido e eu acrescento. Sabe? Tu está pronto para isso? Jesus está perguntando para você, gente. Tu está pronto para viver isso? É um tempo de divisor de águas para a gente. E a gente precisa estar pronto. Jesus está pronto. E eu aprendi isso, pastor Marcelinho. Que Jesus não precisa de tempo. Já está pronto. Já está preparado. A gente que precisa. A gente que precisa estar pronto. Porque já está tudo preparado. Ele já sabe de tudo. Entende? Não existe um dia melhor do que o único dia hoje. É hoje, vivo hoje. Faça hoje. Aproveita a oportunidade de hoje. Há uma juventude talentosa. Há uma juventude cheia do Espírito Santo. Entende? E Deus chamou a gente. A gente podia chamar tantas... Não, Ele escolheu foi a gente. Ele quer investir na gente. Se fosse fulano e Beltrano, ele tinha as palavras contra, mas Ele chamou a gente. Entende? Então, gente, esteja pronto. Esteja pronto. Cara, há 18 anos atrás, o Senhor me deu uma revelação e uma consagração de um avivamento, cara, em Itaipava.
E tudo partiu eu quis saber o que significava o nome Itaipava, né? Eu acho que, se não estiver equivocado agora, é a cidade entre as pedras. Uau. Entre as montanhas, entre as pedras. E assim, o Senhor, ele me revela as coisas, gerando primeiro uma dúvida. Entende? Para que eu vá buscar a resposta, como você bem disse, que sempre tem resposta. Entende? E quando ele falou isso, cara, eu lembrei que o grande avivamento, na minha opinião, o maior avivamento aconteceu em Atos 2. Uhum. E Jerusalém é uma cidade entre Sião. Sião é uma cidade com 10 pontas, né? Então Jerusalém está nesse monte. É um monte só, mas com 7 pontas. Só que o Senhor, a palavra diz que o Senhor liberou a promessa do Espírito em Joel. Uhum. Muitos anos antes da manifestação do Espírito. Jesus andou depois, viveu 33 anos e meio aproximadamente. Depois que ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias andando sobre a terra. Durante 40 dias, o apóstolo Paulo diz que ele se apresentou a cerca de 500 discípulos. 500 discípulos receberam essa promessa: eu vou enviar um avivamento. 500. Quando nós vamos chegar lá no cenáculo, cara, só tem 120. Só 120 perseveraram. Quanto tempo durou da promessa até a descida do Espírito? Sabe? Não. 10 dias. Meu Deus. Eu perguntei isso aqui na igreja, você falou assim, 30 anos, 40 anos. Seria um tempo favorável. Mas não, cara, 10 dias. O povo não conseguiu suportar. Esperar a promessa 10 dias. E eu estou 18 anos esperando essa promessa. Mas hoje você está liberando, a promessa, ela acontece quando você está na posição, meu irmão. Esteja na posição, entende? Respeita as etapas. Nossa vida se parte por as etapas, né? Sim, são os ciclos da vida. Os ciclos ciclos. naturais. Eu sempre digo assim, cara, se você está vivendo um tempo de alegria, se fortaleça no Senhor, porque o tempo de choro chega. Mas para você que está no tempo de choro, então é ciclo, meu irmão. Hoje você está muito bem, como o Salomão diz, há tempo de sorrir e tempo de chorar, cara. Entende? Então, para quem está no tempo de choro, fica tranquilo que o tempo de alegria vai chegar. Eu quero falar um pouco sobre a sua vida, o que você tem feito. Jesus, cara, Jesus, ele é o maior rabino de toda a história. E ele marcou a história, né? Ele é o divisor de água da história. Ele fez muito. E muita gente se apega ao que ele fez. Mas como você liberou aqui, ele está fazendo aí. E eu tenho trago pessoas aqui, para as pessoas de casa saberem o que o Senhor anda fazendo nesses dias. E eu queria saber um pouco do que ele tem feito na sua vida. Como estava dizendo aí, Jesus, né, o maior rabino, o maior mestre. Eu gosto muito sobre o que Augusto Cury falou. Ele se refere a um livro que ele lançou dizendo que Jesus ele é o homem mais inteligente da história. E ele se refere a que ele estudando a mente de Jesus, ele falou que ele teve que se curvar. E ele começa a dizer sobre a pessoa de Jesus, ele fala, que homem era este? Aí ele começa a desenrolar e dizer, ele é o homem mais inteligente da história. Aí ele começa a dizer porque ele pega pedras brutas e transforma-as em matérias-primas. Ele pega prostitutas e transforma-as em rainhas. E ele se refere, que homem é esse? Ele se repete, ele é o homem mais inteligente da história, que pega Mateus, um corrupto, que pega um Judas, que era um dissimulador, e transforma desses homens, uau, que ninguém dava nada, e ele fala assim, é esse que eu quero pra mim, sabe? Pessoas que se desprezavam aqueles homens na sociedade, e aparece Jesus e diz, eu tenho jeito para eles, eu sou a solução para eles. Então, esse é o mestre, o rei dos reis, sabe? Aquele que outrora perguntava assim, vai vir alguma coisa boa lá de Jerusalém? Sabe? Na sua humildade, ele fala, vai lá, pega um jumentinho emprestado, sabe? Ele podia ter entrado de suas melhores cavalarias, mas ele quis se humilhar, sua forma humana, sabe? Se diminuir e pega emprestado. Esse é o mestre. Esse é o meu mestre. Que eu tenho dito que todo lugar é comum, é só até ele passar por ali, sabe? Faça dos lugares onde você passa, irmãos, um lugar de sobrenatural, sabe? Eu amo Davi porque Davi, ele dava 6 passos, ele parava e sacrificava.
sabe? Eu tenho dito isso, sabe? Pastor Marcelinho, ontem teve passado, eu tenho fincado ali um altar de adoração ao Senhor. Abraão era isso, ele fez um altar de adoração ao Senhor, serviu, e eu faço da minha casa isso. Eu estou no banheiro, ali é um altar de adoração. Eu vou para o trabalho, qualquer ou que seja outro lugar, eu faço ali de um altar de adoração. Eu estava dentro do avião indo voltando da Argentina e eu via os detalhes, a criação, a formação, e eu via ele aqui. Uau! Quem chegou aqui? Que Puxa uma honra! cadeira aqui, vê se... Meu Deus, gente, vem cá, João. eu tenho Caraca. uma honraria de receber aqui meu amigo. Rapaz, isso é muito bom. Jonas Borsato. Isso é uma bênção. Caraca. Veio lá de secretário nos prestigiar. Eu falei com ele que nós vamos marcar Bota a o cadeira aqui, próximo. bota aqui já. Bota aí, cara. Fica aí de boa. Boa. Pra não fazer agora nós quatro, Vinícius, Amém. eu e o Jonas. Renato. Eu, você, Jonas e Renato. Como é que tá, cara? Na benção, graças a Deus. Estava aqui em Itaipava, aproveitei para dar um Que pulo aqui, benção. não podia deixar de vir. Cara, eu te pedi pra trazer ele ainda, eu falei, não vou constranger o Jonas não. É papai do céu. Isso aí. Pode continuar, não quero atrapalhar não, gente. Vamos lá. Então, gente, onde a gente... Eu fui fazendo um altar de adoração e eu estava em Almeria, na Argentina, e o Espírito Santo falou assim para mim, pega um óleo ungido e sai e rodeia a terra. E na hora eu falei, o que eu vou fazer, Jesus? Eu simplesmente obedeci. Falei com a pastora Gabriela, um beijo no seu coração, pastora Gabriela, pastor Gabriel, sua família, o Ivan, a Evelyn, Em nome de Jesus. são os pastores da Argentina, muito cheios de Deus. E eu pedi ela um óleo, eu saí à terra e fui rodear a terra, e eu fui consagrando ao Senhor aquela terra. Sabe, quando o Billy Graham olhou para a bandeira do Brasil, ele disse que um grande avivamento ia vir. Então, aonde nós passarmos, irmão, a gente tem que levar esse avivamento do Espírito Santo. Entendeu? Então, aonde você passar, faça um altar de adoração ao Senhor. Sacrifica ali, aqui é do Senhor. Então, eu tenho feito isso, pastor Marcelinho, da minha casa. Um altar de adoração ao Senhor. Sabe, a minha família, a gente tem servido ao Senhor assim. E eu tenho 28 anos. E Deus, na minha juventude, a minha mãe sempre levou eu e meu irmão à casa do Senhor. Ela frequentava a Igreja Universal de muito tempo atrás. Então, eu e meu irmão já foi levado ao Evangelho assim, desde muito pequeno. E eu lembro que meu irmão recebeu uma promessa, uma palavra de Deus dizendo para ele assim, o caminho que você entrou, você não tem volta mais. E aquilo blindou a gente, porque uma vez que a gente experimenta a vontade de Jesus, tu pode até querer sair, mas vão ter que olhar pra gente e vai dizer igual para Pedro assim, mas tu não estava lá? Tu não fala como ele, sabe? Tu não precisa dizer o nosso comportamento condiz. Entende? Então eu louvo a Jesus pela vida da minha mãe, da minha família. Por quem nós se tornamos em Deus. E a minha mãe é um pilar disso, sabe? Da gente estar onde a gente está. Do que a gente está vivendo, que nós estamos vivendo, que Deus olhou para ela e falou assim, você vai ver os seus filhos vivendo as promessas. E meu irmão olhava dizendo, eu não quero isso para minha vida. E eu falava para minha mãe, mãe, calma. Calma. E eu pequeno, e eu com a minha Bíblia, comecei o trajeto na caminhada. E eu indo na igreja, eu sempre disse, filho de crente não está salvo. Precisa aceitar Jesus também. Tem que nascer de novo. Sabe, filho de pastor precisa levantar a mão, eu quero receber Jesus. E eu lembro que nesse dia estava tendo um culto evangelístico da igreja wesleyana, na quadra da minha casa, por cima da minha casa. E eu falei para minha mãe, mãe, eu vou para o culto. E nesse período a minha mãe tinha saído da presença. E só eu que estava caminhando nesse período. E eu cheguei lá, os pastores fizeram uma pergunta assim, quem quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? E eu lembro que eu, muito pequeno, eu levantei as minhas mãos e fui lá pra frente. Eu lembro que eu desci a escada correndo, parecia que eu tinha ganhado um troféu.
Eu fui campeão porque eu tinha recebido Jesus no meu coração. Eu falei assim, mãe, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E ali se começou uma nova trajetória. Eu não teria ideia do que a gente está vivendo isso aqui hoje. Entende? Porque a gente faz uns planos. Jesus tem outros planos para nós. E eu falei assim, mãe, eu aceitei Jesus. E ali eu comecei minha caminhada. Minha mãe, meio lá, meio cá. E ela falava que todas as vezes que ela via eu indo para a igreja, ela tomando cerveja com as amigas, ela se envergonhava. E eu falava assim, mãe, eu estou indo para a igreja. E meu irmão também não estava indo mais. O meu pai também já tinha saído, mas eu fui o canal de Deus. Eu fui a coluna da minha casa. E as pessoas, todo mundo olhava dizendo, não tem jeito, cara. Tu ora, e eles nunca vêm. Mas eu nunca desisti de orar. E a oração feita pelo justo, a palavra diz isso, ela pode muito em seus efeitos. É porque a gente acha que o silêncio de Deus não tá trazendo efeito. Mas eu sabia dentro do meu coração que um dia eu ia ver minha família servindo ao Senhor. E foi se passando o tempo, a minha mãe, eu trouxe a minha mãe de volta para os caminhos. Glória a Jesus. Nesse decorrer veio o meu irmão para a presença do Senhor. E hoje eu louvo a Deus porque meu irmão é um diácono da casa do Senhor. A minha mãe é uma serva do Senhor, sabe? E hoje em dia a gente vive dias extraordinários. Que antes da gente consultar qualquer pessoa, a gente consulta o Senhor. Senhor, qual é o direcionamento? O que o Senhor quer que eu faça? E Deus muito pequeno, eu sempre fui muito envolvido nos trabalhos da igreja. Da Assembleia de Deus, ali em Mosela, Pedras Brancas. Muito pequeno, muito envolvido com o evangelismo. Cultos nos lares. E isso é minha raiz. Porque Jesus era assim, Jesus não ficava preso, ele ia. Como ele estava em Samaria, pela Judéia, ele caminhava, sabe? E aquilo ficou marcado dentro de mim. Sabe, o que eu estou vivendo hoje é tudo que a gente plantou lá atrás. E a gente continua plantando e a gente está colhendo ainda em Deus. Sabe, eu louvo a Deus por isso. Primeiro a Deus e depois a minha família, porque não adianta eu ser bênção aqui fora. Para muitas pessoas, se eu não ser bênção dentro da minha casa. Eu tenho dito isso para os meus amigos. Honra a tua casa, honra a sua família. Quer ser um bom esposo, seja um bom filho. Quer ter um bom emprego, honra dentro da sua casa. É o princípio de tudo. É a obediência, sabe? Então, eu sou muito grato a Deus por isso, sabe? Eu nunca experimentei o mundo. Nós somos do mundo. Muito assim, eu nunca bebi, nunca me envolvi com droga, com nada. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, Vinícius, você precisa experimentar o mundo para você saber como que é. Para você ter certeza se você quer continuar no evangelho ou no mundo, sabe? E o silêncio falava por mim. Porque eu nunca tive esse desejo de experimentar o mundo. O meu desejo sempre foi pela palavra. O meu anseio por Jesus, eu chego em casa assim, sabe? Eu tô sentado, daqui a pouco eu tô chorando, eu tô deitado, eu me ajoelho, eu choro com ele porque eu falo, ele é o meu amado. E o texto que eu sou mais encantado é Cantares de Salomão. É o meu contato com o amado, sabe? Então, esse é o Vinícius, que deixou de viver os meus sonhos para viver os sonhos dele. Então, cara, o que você falou aí é o maior código da vida, né? É o permanecer na palavra, experimentando o que é mal pela palavra. Eu digo que Adão tinha a palavra, Adão tinha ciência de todas as coisas pela palavra do Senhor. Então, se você perguntasse para Adão, cara, como perguntaram para você, Adão, como você sabe que isso é ruim? Ele te responderia assim, é ruim porque o Senhor diz que é ruim. A palavra estava dentro dele, entende? Então, assim, quando o homem peca, essa palavra sai de dentro do homem, porque o coração do homem foi petrificado. A palavra ali, nu, Gênesis diz que eles estavam no nu e não se envergonharam, mas quando pecaram, se envergonharam. A palavra hebraica para nudez, estavam nu é uma, e ficaram nu, é como se estavam nus e ficaram pelados, despidos, na verdade, despidos, perderam a glória. A expressão hebraica traz a ideia assim, de moralmente, né? Foram afetados, perderam a moral do eterno e assumiram a moral da criatura, que é Satanás.
Enfim, e aí o homem passou a ter que entender, conhecer a palavra do Senhor pela lei, que era o sinal de que, ó, teu coração é pedra. Agora acho que tem que ser vivido de fora para dentro. Então, esse é o plano do Senhor para os seus. Desfrutar de tudo pela palavra. Não matarás. Bom, se o Senhor diz que eu não posso matar, porque matar é mal. Eu não preciso matar para ser, entendeu? Para saber que aquilo é mal, para sentir a consequência daquilo. E é interessante, querido, porque a gente, acho que sempre foi, mas de 2 décadas para cá, de uma forma muito maior, aumentou isso de uma forma muito grotesca. Que é a questão das pessoas querem, o resultado, mas não querem se submeter ao processo. Sim. Então as pessoas olham para você e falam, cara, eu queria estar viajando, queria estar ministrando, queria estar fazendo isso, mas não vê o trajeto, a trajetória, não vê. E assim, para você chegar em algum lugar, cara, a renúncia é o portão. Eu costumo dizer que de cada 7 passos aparece o portal da renúncia. O Eterno ele estipulou para que você chegasse na presença 3 portais, né? O primeiro portal era o chamado caminho, o segundo portal era chamado a verdade, o terceiro portal era chamado a vida. Jesus disse, eu sou esse portal, eu sou o caminho e a verdade. Os 3 portais da tabernáculo. Para cada portal, de um portal para o outro, haviam sacrifícios, haviam renúncias. E assim, querido, para você que está em casa, para vocês dois, nem sempre para viver aquilo que você sabe disso, vocês sabem disso. Nem sempre para viver aquilo que o Senhor prometeu para você, cara, vai ser fácil. Eu sempre digo, toda promessa, Vinícius e João, tem promessas que ela tem a ver com uma condição. É quando o Eterno diz assim, se fizeres isso, se fizer aquilo. Aí, cara, aquilo só não acontece se você não fizer aquilo que ele determinou que você faça, porque a promessa está em uma condição. Mas quando o Senhor fala assim, eu vou fazer, a gente sempre se alegra. Meu irmão, esse processo é muito duro. Porque ele vai mover céus e terra para que a palavra dele se cumpra. E às vezes ele acrescenta algo ou tira algo. Então, a segunda das vezes, que você tem que abrir mão de pessoas que você ama, de coisas que você ama, ou de sonhos que você, de lugares que você queria estar. O contigo não foi diferente, né? Exatamente, Eu sempre tive um sonho, meu sonho era de ser jogador de futebol. E eu viajava muito, né? Ia a vários lugares e minha mãe sempre me acompanhava, né? E eu falava assim, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Mas você é bom de bola? Eu jogo. Dá umas caneladas? Não é igual Jonas, não. E até é interessante porque quando eu jogava bola, eles me chamavam de bebê. Bebê, saviola. E, cara, eu falava assim, é isso que eu quero pra minha vida, né? Porque quando a gente vê esse cenário de futebol, tu já pensa logo no dinheiro, cara. Eu vou ficar rico. E nem tudo é o dinheiro. O dinheiro é muito bom, cara. Só que eu fazia aquilo porque eu gostava, que eu amava. Eu para vários lugares do Brasil e aí chegou uma oportunidade de eu morar em Teresópolis, jogando no Teresópolis Futebol Clube. Aí comecei ali, na verdade treinando no Serrano, vários times daqui, no Tigres do Brasil, aqui em Xerém, mas onde eu fui morar mesmo foi em Teresópolis. E ali treinando, se despedi da minha família, tive que morar em Teresópolis por um período. Foi na época da enchente que teve no Cuiabá, lembra? Sim, estava em Teresópolis naquela época. E treinando, falei assim, graças a Deus aqui já me encontrei, aqui que eu vou seguir minha carreira, aqui que eu vou avançar, que vai dar tudo certo. Mas mal saberia eu que Deus já estava gerando coisa dentro do meu coração totalmente diferente do que eu já estava planejando. Eu queria ser jogador de futebol, eu queria viajar. Eu amo isso, mas Jesus já estava planejando de eu viajar de outra maneira, né? Foi no início da live, tu dizendo ali, quando o revestimento veio, quando eles estavam em Jerusalém, Jesus falou, não, fica aí, vai descer. E quando descer, não fica junto, se espalhe. Até que, né? Entendeu? Até que do alto. Então, a ordem foi dada. Só que assim, a gente não quer obedecer, a gente quer antecipar. Jesus falou, eu quero ir. Não, espera o sinal dele ir. E eu estava ali e Jesus deu o sinal. E Deus abençoe a vida da Tati. Muito obrigado, viu? Deus deu o sinal. E ali eu estava treinando. Muitos desafios.
se adaptar com tudo, com novas pessoas, sentindo falta de cultos de igreja, então, mas eu fazia do meu quarto ali minha adoração ao Senhor. Era a época que a Bruna Carla estava muito no auge, é onde eu mais me apegava nas canções da Bruna Carla, cara. A saudade de casa, e o Senhor bradou dentro do meu coração, e eu olhei para dentro de mim e eu falei assim, eu não quero mais viver isso. E os meninos falavam assim, bebê, tu é maluco. Era coisa que tu sempre quis e tu vai abrir mão disso para fazer outras coisas. Eles olhavam assim, tu pode ser um pastor e jogar futebol. Só que eu falei assim, eu quero dedicar o meu tempo para o Senhor. E uma coisa que eu aprendi, eu tenho dito e falado para os jovens, cuidado com o que você pede ao Senhor. Cuidado com o que a gente ora ao Senhor. Eu conheço um rapaz que ele, de boa posse, andando de carrão, de luxo, e ele olhava e dizia, dinheiro para mim, isso daqui eu não quero, isso não é um problema. Eu quero que Deus faça na minha vida igual faz na sua vida. Falava de um pastor. Ele não tinha ideia do que Deus ia tornar ele. Deus virou ele de cabeça para baixo. Um cara de bem posse, disse, vivia. Então, assim, isso daqui para mim não, eu quero que Jesus faça comigo do que Ele quer. Hoje Jesus tornou ele um missionário da casa do Senhor. Não está de carro de luxo mais, mas está vivendo aquilo que ele professou. De carruagem de fogo, né? Entende? Então falou para os jovens, eu quero que Jesus faça comigo igual faz contigo. Mas está disposto a... Porque a gente vai perder algumas coisas. E Jesus vai tocar em coisas que a gente mais ama. Coisas que a gente é mais apegado. Coisas que a gente quer estar por perto. E eu vejo aquilo e falo assim, eu não me arrependo nunca. Porque eu estou vivendo tudo aquilo que eu sempre quis. Ação social. Ajudar famílias, ajudar pessoas. Cara, é incrível, eu não tenho vergonha de dizer, o Jonas sabe disso. Jesus tratou na minha vida, ele falou assim, eu vou tratar na tua vida financeira, para você ver que tu é dependente de mim. Cara, é incrível, eu saio na rua, pastor Marcelinho, as pessoas falam assim, Vinícius, me manda seu Pix aí, que eu estou mandando uma oferta para te ajudar. E eu vou para a rua ajudando as pessoas. E levando leite, levando cesta básica. E as pessoas falam assim, Vinícius, tu chegou na hora certa. Eu estava um dia num culto, o Jonas estava me dando uma orientação e... Já viu quando a gente precisa de um sinal e Deus vem com um estalo? Eu falei, tá aí. É porque eu estava com bloqueio do medo. E o dia que o Jonas conversou comigo, eu abri o bloqueio. Porque a gente olha a distância como uma dificuldade. Só que Jesus diz, vai pro caminho, sabe? E eu tenho falado muito sobre isso. Quanto mais a gente caminha com Ele, irmãos, jovens, mais a gente se aprofunda. Mais um nível de intimidade a gente vai com Ezequiel. Foi isso. Ezequiel, tá muito raso esse negócio. Pode mais um pouco. Ei! Sabe? Então, relacionamento gera profundidade. E a profundidade, ela gera o sobrenatural. Tá na hora da gente se envolver. A gente está querendo ficar muito no raso, muito na superfície. Então, quando eu recebi essa palavra, como se o medo indo, e eu falo assim, cara, como valeu a pena eu abrir mão dos meus sonhos e viver os sonhos de Deus. Sabe? Eu escrevo carta para Deus, pastor Marcelinho, de todos os sonhos. Eu não sei se eu cheguei a contar isso para o Jonas, mas eu escrevi a sonho, Deus, eu quero viver isso. Eu olhava para o céu assim... Falei assim, eu quero um dia entrar naquele avião e ir, sabe? E tudo estava ali descrito na carta, e eu orava, ia para a parte de trás da minha casa e tacava fogo, e com o meu jeito ali, cada um tem uma fé. E eu falei assim, tá chegando no trono da graça, com cheiro e consoado. E eu tenho falado com os meninos, com os jovens, eles têm feito a mesma coisa, sabe? Lá da igreja, Jonas. Já até contei para eles sobre a nossa igreja. Os meninos estão fazendo carta para Deus, Vinícius, minha carta está aqui guardada, cara. Aleluia. Então, tu motiva essas pessoas, sabe? Jesus, esse foi o papel de Jesus, sabe? E vai fazer discípulos. E é isso, o que eu tenho pensado em mim. Qual é o legado que nós estamos deixando para a geração que está vindo? A geração do Dedé, do filho do Jonas. A geração dessas crianças que estão vindo após nós, que a gente acha que é o de amanhã, não, é o de hoje. É os pregadores de hoje. Pessoas que investiram em nós, olhou em nós e viu um talento. É o que a gente está vendo nessa geração talentosa, que vai dar certo, que vai fluir. Entende? Então, eu digo assim, a gente não é obra do acaso.
A gente é um projeto que nasceu para dar certo. Então, você nunca vai perder, você sempre vai ganhar em Deus. Tu acha que poxa, eu vou abrir mão disso para viver Jesus? Vai valer a pena, cara. Respeita as etapas. Aguarda. Vai chegar uma hora que a ceia vai cantar. Eu gosto muito de um texto que a Bíblia diz que, como flecha na mão de um valente, assim são os filhos da mocidade. Eu falo assim, olha, quando o arqueiro te pegar, irmão, Senhor, ele já tem um alvo já determinado para cada um de nós. Já está tudo pronto. É porque a gente tá preso no passado, pensando no presente, aguardando o futuro. Esquece do passado, deixa o passado. As coisas velhas se passou, irmão. E queira viver o novo, queira viver o que Deus já preparou para cada um de nós, sabe? Então, como vale a pena, pastor Marcelinho, abrir mão das nossas vontades? O jovem, ele tem muitos desejos, né? Muitas vontades. Mas como vale a pena tu renunciar todos os dias? Eles dizem, a carne é fraca. Poxa, eu sei que ela é fraca. Mas se a gente fazer em constante oração a palavra, quando Deus olhou para Josué, ele falou assim, olha, Josué, se tu meditar nela de dia e de noite, eu vou fazer prosperar os teus caminhos. Então, o segredo nosso, cara, não tem segredo. Aqui, não tem segredo, está revelado, né? Paulo está revelado. Então, isso aqui que me baseia, eu estou me baseado aqui. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nós vamos andar de acordo com o que a palavra diz que a gente tem que andar. Está aqui. A gente só erra se a gente quiser, a gente só peca se a gente quiser, a gente só vacila se a gente quiser. O salmista mesmo diz, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas, ela não vacilem. Só vai vacilar se a gente estiver fora dos trilhos dele. Sim, eu tenho aprendido algumas coisas com o Senhor muito doidas. A nossa mente está completamente distorcida. Deixa eu falar mais isso aqui em off. O João já sabe da minha visão acerca das coisas do reino. E, cara, quando algo nos é proposto, vou usar aqui como base aqui nosso pai Abraão. Quando o Eterno disse para ele assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Né? Lembra que eu falei a promessa, né? Com base em uma condição. Se ele não sai de um dos caldeus, meu irmão, vai ficar, não é nada. E assim, eu quero deixar um código para você nessa noite. O que eu sempre falo para a igreja aqui. Cara, quando você partir dessa terra, vai acontecer velório, vai acontecer festa. E aí, quando o Senhor propõe isso a ele, se Abraão tem, que era uma mentalidade, porque Abraão não é o autor da fé, mas a palavra diz que ele é o pai da fé. Como é que a gente resolve isso? Porque Noé vem antes de Abraão. Enoque vem antes de Abraão. Adão vem antes de Abraão. Como é que Abraão é o pai da fé, cara? E quando ele sai dali, meu irmão, se ele tem uma mente natural, ele ia falar assim, peraí, mas uma terra, cara, eu sou shake, pô, eu sou rico pra caramba. Essa voz aqui tá me propondo algo que o dinheiro, de novo você falando sobre dinheiro. Sobre dinheiro. Né? Vai viver o que o Senhor prometeu, que esquece o dinheiro. Eu estava na igreja em Fagundes, pastor... que pastor que professou sobre a minha vida? Christian. Pastor Christian. Cara, ele falou algumas coisas sobre minha vida, falou assim, deixa que eu vou manter a obra, né? Eu vou manter a obra, só faça a minha obra e eu mantenho. E isso tem se cumprido. Mas enfim, então Abraão recebe a palavra, mas Abraão, a palavra vai dizer em Hebreus 11, por que Abraão sai? Porque ele esperava uma cidade que não tinha por edificação mãos humanas. Que João vai vir em Apocalipse, é a nova Jerusalém que descia. Hebreus 11 fala sobre isso, por isso que ele saiu. E quando ele entendeu de uma terra, ele falou assim, não, mas não é essa. Então qual é o código ali que eu quero liberar para você? 14 vezes que o Senhor te propõe algo, você não perde. Você ganha. A santificação, quando você pensa em santificação é uma coisa, consagração é outra. As pessoas confundem. O que é consagração? Consagração é entrega. Ana consagrou Samuel no templo, não buscou mais. Consagração é entrega, meu irmão. Eu consagro meu carro ao Senhor. Não, tu não deixou o carro na igreja. Consagração é entrega. Então você consagrou, entregou. Santificação não. Santificação é o código pelo qual você vai desfrutar de coisas maravilhosas. Entende? Consagração é entrega. A consagração já aconteceu, foi a entrega do Senhor. Agora eu preciso santificar a minha vida. Na verdade não é santificar a minha vida, o texto diz que é ser santificado. Pai, santifica-os na verdade, João 15, né? João 17, 13. A tua palavra é a verdade. Ô Pai, separa-nos na verdade.
Por quê, Senhor? Porque quando você é santificado, você desfruta daquilo que Ele conquistou. Entende? Santificação é isso. Então, quando você começa a caminhar com o Senhor, o código que vem é assim: você não andar com Jesus, você não pode isso, você não pode aquilo. Não, querido, agora eu vou poder isso. Você não vai poder mais ficar embalada. Cara, mas eu vou desfrutar de paz. Você não vai poder ter sexo toda hora, cara, mas eu vou ter o gozo do Espírito Santo. Entende? Então, assim, é sempre isso, cara. Todas as vezes que você é santificado, e isso eu quero deixar aqui, consagração é entrega. É você. Às vezes você vai consagrar algo que o Senhor nem te pediu, cara. Isso é consagração. O Senhor nunca te pediu de Samuel, mano. Ei. Ela ofereceu. Mas santificação, cara, é diferente. É para que você desfrute do que o Senhor tem na sua vida. E é eterno. Entende? A gente tem uma mentalidade assim, não, pô, eu vou abrir mão, cara, é coisas passageiras. O Ur dos Caldeus nem existe mais. Abraão tem mais de 4.000 anos, o pai da fé. E por que ele é o pai da fé? Uma hora, depois eu vou falar. Mas assim, cara, viva o que o Senhor tem para sua vida sem medo. O medo, na verdade, é uma mentira, cara. Entende? Eu costumo dizer o seguinte, que o caminho, só existe um caminho, né? É como se o caminho fosse uma letra I. Não existe uma outra posição, uma outra escolha. Mas aí Satanás, por intermédio, é isso que o pecado faz na mente do ser humano. O pecado é o si. Então, o que o pecado faz na mente do ser humano? O pecado faz na mente do ser humano, faz o ser humano acreditar que, na verdade, o caminho não é um I, mas é um Y. Se lascou todo hoje, né? Então é isso. Não. Notou que o som parece, dependendo da palavra que foi escrita, tu nem sabe se é com I, se é com Y. Então isso é o pecado. A letra é I, é o caminho reto. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é como se fosse o nosso GPS, né? Quando tu pensa que tem como, não, vou por aqui, né? A gente fica se recalculando. Porque só existe um caminho. Isaías disse que nem os loucos errariam esse caminho. Então se você for muito sóbrio, cara, você é o caminho direto. Tem que ser doido pelo Senhor. Tem que fazer coisas que as pessoas não estão fazendo, entendeu? O Senhor não está chamando mais um, cara, porque mais um por mais um já tem um monte. Eu orei e falei para Deus, igual tem um monte. Eu quero ser diferente. Eu gosto muito de Abraão, quando Deus chama ele, nem crente ele não era. Então o cara escuta uma voz que nunca tinha ouvido. Quem está falando? Ele simplesmente aceitou a voz que falava para ele e sai. E eu acho que é exatamente isso, é no caminho que Deus vai te dar coordenada, cara. Não é prostrado, não é sentado, vai pro caminho. Parece que eu vejo o Abraão falando assim, eu vou para onde? Pode ir. No meio do caminho eu vou te direcionar. Então, ali está uma atitude, eu acho que Deus tornou ele isso, porque ele ouviu a voz de que ele não conhecia e saiu. Largou tudo e vai. Então, eu acho que a gente precisa ter essa atitude. Vai. De ir. Eu fiquei muito feliz de um testemunho que eu ouvi do Dodô lá na igreja. Ele fazia um voto e ele falava assim, vamos ver o que vai dar, é fé. É acreditar. Mas é fé, cara. Tu tá acreditando que Deus vai fazer lá, não é uma troca, mas sabendo assim, eu vou fazer porque eu sei quem eu tenho crido. É igual o Jó, eu sei em quem eu tenho crido. Ele olhava, porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim, cara, ele vai se levantar. Então, isso é a certeza. Hebreus fala isso, que a fé, ela é isso, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Entendeu? A gente acha que os lugares desfavoráveis, acha que Deus não vai se manifestar. Cara, vai pro caminho para tu ver se Deus não vai te transformar. Então, Abraão ali, ele para mim é uma referência. Sai. O original desse texto é, sai para ti. Deixa eu errar. Tá pronto? É se despir, é deixar. E esse é o problema, é muita vontade, é muito desejo que a gente tem. E vai ter coisas que o nosso desejo vai gritar tanto que a gente não vai ter coragem de fazer aquilo que Deus designou para a gente fazer. Só que hoje a gente precisa entender isso. Se for preciso, troca as vestes. Deixa Deus botar outra, deixa Deus te vestir, deixa Deus te direcionar. Não usa folha de figueira, não. Exatamente. É isso. É no caminho. Cara, Abraão, Gênesis 12 é o clássico, né? Aí ele vai falando, e tu serás uma bênção. Eu sempre digo assim, o Eterno não diz assim, e tu terás bênção. Não. Tu serás abençoado. É o que você falou. Tu serás bênção. Sabe o que o Eterno está falando? Aonde você estiver. Tanto é que, cara, eu tenho aprendido alguns códigos dos judeus.
que o judeu, onde o judeu estiver, ele prospera. Nos 4 níveis da shalom, a palavra shalom não é paz. Quer dizer, é paz traduzido, mas que representa 4 níveis de riqueza, né? Quando você fala assim, paz, na igreja se tornou um jargão. Eu sempre digo isso aqui. Quando você vai cumprimentar um irmão aqui, nós temos o hábito de falar graça e paz. Você não está cumprimentando a pessoa, você está profetizando, ministrando, trazendo ao entendimento, trazendo a lembrança. Você é próspero, você é bênção. E, enfim, não vou entrar para o caminho da prosperidade que significa aqui, mas tu é bênção, Abraão, tu serás bênção. É o que você está ministrando aqui. Aonde você estiver, tu é bênção. Se não você estiver num lugar, Abraão, que no lugar houver necessidade de paz, ali haverá paz, porque você chegou ali. Entende? A atmosfera muda, cara. A realidade muda, porque tu és bênção. Enquanto as pessoas estão buscando bênção, e aqueles que obedecem, lesh lerá, aqueles que saem para a vida que o Senhor tem, porque, entenda, quando Abraão entra, lesh lerá, porque o texto parece redundante em português, entrar para dentro. Isso que Jesus diz assim, eu sou a porta, e aquele que entra sai. Não, peraí, ou eu estou entrando, ou como é que eu entro e saio? Então, cara, está falando de um outro lugar, meu irmão. Um outro nível, entende? Tu sai do lugar natural, tu entra num lugar natural e vai sair do lugar espiritual. Eu sou essa porta. Agora, só se você aceitar. Quando Abraão aceita o desafio, porque Abraão ele tem a mente correta. Abraão sabe toda a proposta do Eterno, isso é um código dos judeus. Toda a proposta do Eterno não é para te tirar algo, mas é para te dar algo que te falta. É para te dar algo que te falta. Hebreus 11 fala sobre isso. Que é aqueles que buscam o Eterno, sem fé e impossível agradar o Eterno, né? Porque é necessário, outras traduções, é fundamental que aqueles que o buscam creem que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Não tem como você buscar o Eterno e não ser galardoado por ele, recompensado. Os judeus falam assim, o Eterno não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você faz, ele consegue, ele te restitui, ou te restaura, restitui 7 vezes, no mínimo, 7 vezes mais. Quando Abraão entra para dentro de si, aí Isaac nasce. Isaac é o primeiro judeu. Isaac significa alegria. Entende? Então quando ele sai, ele entra para dentro dele, aquela alegria vem. Não é aquela coisa, peraí, hoje eu estou com dinheiro, de novo você falando de dinheiro, cara. Mamão vai cair por terra em nome de Jesus, em altares aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. O dinheiro ele é servo, né? Adão, tu dominarás sobre toda a planta. Criação debaixo da... Eu falo que comunhão gera governo. Comunhão gera governo. Se tu anda na comunhão, onde tu chegar, tu é líder, né? Embaixador. Bendito seja o nome de Jesus. Então o Eterno falou assim, Abraão, Adão, tu dominarás sobre as plantas. Dinheiro vem de planta. Maconha vem da planta. Cocaína vem da planta. Cachaça vem da planta. Vinho vem da planta. Tudo isso vem da planta. Entende? Então você dominarás, Adão. Se tem pessoas sendo dominadas pelo dinheiro, porque você está falando aqui, postura oposta. Posição oposta, perdão. Né? Você está falando da comunhão. Porque mamão não é senhor. Você é senhor sobre mamão. Entende? Dominarás sobre todas as coisas. Então o Senhor nos chama para reinar sobre ele. Quando nós aceitamos o desafio dele, cara, nunca é para perder nada. Sempre é para receber alguma coisa que nos falta. E nos está nos faltando muita coisa. Entende? O Senhor está levantando essa geração. De tempos em tempos, o Senhor levanta uma geração, no meio de uma geração, independente de idade. Entende? São crianças, dentro dessa geração são crianças, são jovens, são velhos, que começam a gerar, cara. Por isso que o Eterno, você vai ver de capa a capa, o Senhor usando mulheres que não podiam gerar, de várias idades, para gerar o sonho do Senhor naquele tempo. Samuel é o divisor de águas em Israel. Todas as vezes, Isaac é um divisor de águas. Então que a igreja vinha gerar os sonhos do Senhor. Você liberou um código, eu vou passar para você liberou um código muito precioso, compartilhar com vocês aqui, que de graça recebeu. Não exponha, cara, os seus projetos, não exponha, deixa acontecer. Aí eu falei contigo assim, porque filho prematuro dá dor de cabeça, né, cara? Tudo que nasce fora do tempo, antes do tempo, vai te dar dor de cabeça. Então espera o tempo certo. Espera o tempo certo. Aguardar a promessa, né? É aquilo que eu falei com você ali. Joquebede foi essa, né? Ela esperou, porque tudo que é bonito a gente quer apresentar. Aqui, ó. Ganhei, comprei. Preserva, gente. Boa. Deus te fez uma promessa. Guarda a promessa. No tempo certo, vai acontecer.
Sabe, a gente tem essa mania de, a gente nem fez ainda, eu vou fazer tal coisa, eu vou comprar isso. Não, compra primeiro. Então, a gente está antecipando as coisas, porque tem tanta gente que olha para nós e sorri, mas ela não está acreditando no que Deus falou pra gente. E nem feliz com... Não, porque olha assim, tá conseguindo, tá avançando e eu tô ficando para trás, ele vai tentar de tudo para te botar triste, te falar assim, não vai dar certo. Porque precisa do recurso. E tem uma pregadora que fala exatamente, eu guardei isso. Deus olhando e dizendo, quem disse que eu preciso da tua capacidade humana para eu poder concretizar as minhas promessas na tua vida? Ele só precisa que a gente esteja com o coração disponível, um coração aberto, pronto para viver e receber. Foi aquilo que eu falei. Deus não precisa de tempo, a gente precisa do tempo. Ele fez a promessa. Agora a gente precisa estar pronto para viver a promessa. Então, aguarda a promessa. Ele só precisa que você esteja... Eu estou aqui. Quando tu quiser me levantar, quando tu quiser fazer, eu já estou pronto. É aguardar o tempo. Joquebede, ela obedeceu o tempo. Ela viu que Moisés, a formação dos pulmões já estava sendo de 3 meses. Ela respeitou a etapa. E ali é muito lindo. Porque os soldados entravam dentro da casa e o menino, se o menino chorasse, ele descobria que o menino estava na casa. Só que ela respeitou, eu vou guardar esse projeto aqui. Porque vai ter um tempo que não vai ter como mais jogar para... Não vai ter como guardar mais o projeto. Eu tenho que botar para fora. É o que nós estamos vivendo, esse avivamento. As pessoas estão vindo de falar. Tu não precisa dizer, as pessoas estão ouvindo. Nem todo barulho é tumulto, não, gente. Tem barulho que é para atrair. Nem todo vento, irmão, é para te jogar para baixo. Tem vento que está te empurrando para tu viver o que Deus... Jesus. Entendeu? Então Joquebede entendeu, vou guardar. Porque vai chegar um tempo que eu vou ter que soltar o projeto que Deus me deu, cara. Ela entendeu, 3 meses já está pronto. A formação já está tranquilo. Ela solta a criança. E aonde ela vai colocar o menino? No Rio Nilo. Aonde foi usado para matar também as crianças. Só que Deus é estrategística, cara. Ele confunde o inimigo na terra do inimigo. Aonde foi usado para matar o menino, os meninos, foi aonde foi usou para libertar. E Moisés foi quem? Foi o libertador. Ela colocou ele dentro do cesto. Cara, a mulher sabe, betuma o cesto e lança, vai. A gente acha que ela estava sem direção, estava não, cara. Senhor amado. Ela só respeitou, não tem como mais, é muito grande o meu projeto. Não tem como mais ficar aqui guardando. Entende, Jonas? Eu tenho dito para as pessoas. Vai ter coisas que tu não vai colher. Só que o André vai colher por você e por Bianca. Sim. Entendeu, pastor? Tu está plantando no ministério, mas vai ter coisas que tu vai ter que deixar alguém para poder fazer o que Deus está entendendo. Porque não vai ficar só aqui. A gente já tem que preparar pessoas, porque o que Deus tem é tão grande que a gente vai ter que ir. A gente não vai poder mais ficar, entende? É igual Deus falou, Elias, não dá mais para ficar não, tá? Come pão e bebe água. Então, é porque a gente não quer se mexer, sabe? Não, aqui está muito bem, está muito confortável, mas está na hora da gente viver o que a gente não orou e Deus está fazendo. Então, bora viver o que Ele projetou. Então, seja um Moisés, irmãos. Ninguém está me vendo, beleza, mas tu está crescendo. Esse tempo do casulo, esse tempo do esconderijo, tu aprende tanto para viver o que Deus tem para a gente. Então, jovens, você mulher, você homem, talvez você está dizendo assim, poxa, eu não estou fazendo nada. Ninguém me olha, eu sou só mais um lá no banco. Não, não, cara, calma. Jesus quer você é útil. Você já se disponibilizou, beleza. Ele está te preparando agora. Porque ele precisa de um soldado forjado. Já viu? Quanto mais no fogo a gente passa, cara. Quanto mais nos pressiona, quanto mais nos aperta. E é mais... assim mesmo, né? Não é jargão de crente, não é assim mesmo. É sobre isso. Jesus não prometeu vida fácil. Jesus não prometeu só riqueza, tu vai ser próspero, é isso, mas ele prometeu, vai ser difícil. Ele não vem trazer paz, mas ele vem trazer espada, mas ele diz, olha, eu estou convosco. É isso que a gente precisa, é receber essa promessa.
Que às vezes as pessoas vêm na igreja e acham que a gente só vai viver flores. E não é. Vai vir a doença, o desemprego vai vir, o problema no relacionamento vai acontecer, as dificuldades vai acontecer, mas em todas as coisas Deus está. É isso que a gente precisa ter segurança. A gente precisa ter essa certeza, vai passar. É só um processo. Então, eu tenho vivido muito isso, cara. Eu falo, quando começa a ventar muita coisa, eu falo assim, já está vindo alguma coisa grande da parte de Deus, cara. Entendeu? Isso aí. Quer falar algo, João? De boa. Cara, é isso aí. Eu chapei aqui, quer dizer que Moisés, né, foi tirado das águas, né? Deus confundiu o inimigo na terra do inimigo. Sabe onde foi usado para matar? Deus usou, foi ali, eu vou confundir o inimigo. Deus é estrategista, né? Deus é. General dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o general de batalha, né? Ele é aquele que é. E assim, cara, meu coração tá queimando aqui. Cara, vamos descansar. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Cara, a gente tá... Hoje eu brincava com o porteiro do condomínio e ele é muito zen. Você fala bom dia pra ele, daqui meia hora ele te responde. E eu falo assim, cara, o Tais, nem sei se você tá me vendo, o Tais ele nos ensina sem querer. Porque ele nos mostra o quão ansioso e apressado nós estamos. Então você fala, bom dia a ele. Porque tem que esperar, você deu a ele, bom dia. E assim, cara, vamos desfrutar de paz. A gente precisa perder a vaidade de, não, eu sou se eu chegar, se eu não chegar, eu tenho que estar. Não tem nada que tu já está. Entende? Davi diz isso, Senhor, tu és o meu monte Sião, tu és o meu esconderijo, eu já estou, cara, eu já cheguei. Você entendeu? Eu já cheguei, eu já estou. Quando eu até chamar Abraão, irmão Flávio, vai dar. Esse cara. Melhor agora, rapaz. Eu vi de casa, falei, o parceirão tá lá. É longe, já tá. É longe. Já foi. Nada. E cara, quando o Senhor chama Abraão, o Eterno chama Abraão, a voz cria do nada, né? A ciência diz que do nada nada se cria. Não, o Eterno cria do nada. E ele chama Abraão, né, Gênesis 22, e vai propor a Abraão uma prova, né, que é Isaac. Né? E aí Abraão diz assim, eis-me aqui, Senhor. E assim, cara, eu amo o hebraico, porque o hebraico eu digo que é uma história por detrás da história. Né? O Eterno diz assim, eis-me aqui, Senhor, você vai entender assim, Senhor, estou te ouvindo. Né? Não, cara, quando ele diz assim, eis-me aqui, ele fala assim, eis-me aqui. Eu me encontro aqui, Senhor. Por isso que não é geografia, entende? É Ele. Eu continuo aqui, Senhor. Passou-se 30 anos. Isaac tinha 33 anos. Quando foi oferecido como sacrifício. 33 anos. Eis-me aqui, Senhor. Me encontro no mesmo lugar de 33 anos atrás. Eu me encontro por completo aqui. Estou todo aqui. Entende? É todo, querido. Futuro não existe nem passado, querido. Só existe o hoje. Hoje é o dia que nos fez o Senhor. É hoje. Entende? Quando eu estiver, Senhor. Quando eu tiver, Senhor, quando eu conseguir, quando eu conquistar, quando eu chegar, ser. Não, querido, já é. É o que você falou. Cara, quem, entre aspas, tem que fazer força para gerar o filho é a mãe, cara. O filho não faz, não, eu tenho que fazer força para ser gerado. Não, meu irmão, você é filho. É o pai que te gera. Entende? Por isso é a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor por isso. Desfruta dele. Desfruta daquilo que eu conquistei. O apóstolo Paulo diz assim, porque Cristo morreu para que tivesse vida e vida em abundância. Então existe um porquê na morte de Cristo. Entende? Significa que se você não desfruta daquilo que Cristo conquistou, a morte dele para contigo é em vão. Não é que ela não é que seja em vão em si, entende? Mas se você não desfruta, cara. E eu sempre digo isso, está cansado de me ouvir falando isso, né? A herança é para filho, mas só herda adulto. A herança é para filho, mas só herda adulto. Quando Jesus chega no Mateus 4, a voz vem do céu, Jesus vai passar pelas águas. Você está falando muito sobre água, depois eu vou falar o porquê. Quando ele chega em Mateus 4, vai passar pelas águas. E aí, acho que falava isso contigo, né? O porquê que o Senhor vai passar pelas águas se ele não tem pecado e o batismo é para quem tem pecado. E eu falava contigo em off, eu vou liberar isso só para não perder o porquê, porque você falou que o Senhor é estrategista. O Senhor está sempre fazendo, Ele está fazendo agora. Quando você nos ouve, Ele está fazendo. Né? Enquanto você dorme, Ele faz. Isaías diz isso, nunca se viu e nem jamais haverá um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, que descansam. Então, assim,
Por que ele passa pelas águas? Eu vou te falar sobre isso. Porque para o Messias ser o Messias, ele tinha que ser ungido por um sacerdote. Senão Israel não ia aceitar o Messias. Porque Israel é um povo da palavra, seu contexto histórico, e ele sabe tudo que sai da palavra. Se esse homem que se oferece como Messias, se apresenta como Messias, sair das Escrituras, não é o Messias. Então eles estão ali. Só que o Senhor é estrategista. Então estão assim, não, peraí, para ser ungido, o Messias vai ser ungido por sacerdote, senão não é o Messias. Aí faz uma reunião, né, conjecturando, a casta religiosa de Jerusalém. Você é sacerdote, você ungiu ele? Não, não ungi. Você? Não, também não. Eu. Nenhum sacerdote ungiu, então ele não pode ser o Messias. Só que João Batista é filho de sacerdote. Pai e mãe de João Batista é sacerdote. Só que o Senhor não pode ungir Jesus no templo, cara, porque o trabalho do Senhor é no deserto. Pegou? Por que o Senhor vai edificar uma coisa que vai ser destruída 70 anos depois, meu irmão? Por isso que o Senhor não tem pressa, porque o que ele faz é eterno. É eterno. Aí vai João para o deserto. Aí vem Jesus. Quando Jesus chega, ele batiza com água. Mas o Messias tem que ser batizado com água e com óleo. A água é contigo, tá, João? O óleo é comigo. Aí o Espírito vem e desce sobre Jesus e diz. Aí vem a voz. Depois que a água é derramada sobre o Messias e o óleo é indicação a ele, é o Messias, tá? A voz do céu é assim, esse é meu filho amado. Aí tem uma coisa, peraí, mas Jesus é filho a partir dele? Então quer dizer que durante 30 anos Jesus não foi filho? Há 3 palavras, Jesus aparece por 3 vezes na história, assim, em 3 idades diferentes, com 12, com recém-nascido, com 12, né, quase 13, e depois com 30. Na palavra grega, são nomes, palavras diferentes para filho. Quando aparece no deserto, cara, esse é meu filho, a palavra dele é meu filho maduro. O que significa, né? Meu filho ali esse está pronto. Agora ele pode herdar. Mas eu já era filho, Senhor, mas você não estava preparado. Você pode pegar um pote de ouro que ele entrega na mão de uma criança de 3 anos. Você chega alguém com pirulito e fala assim, você barganha comigo? Claro que barganha, mas o ouro vale mais. Não, mas eu quero o pirulito. Ela não tem ciência da riqueza que ela tem nas mãos, entendeu? Caraca, o reino, meu irmão, Jesus falou assim, o reino já está dentro de você. Tudo que você precisa está aí dentro. Eu digo assim, a vida que você vai viver já está aí dentro. Porque é gerado pelo Espírito, por intermédio da água, que é a palavra. Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, para que vocês possam apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, eterno. Para que vocês possam receber, e não se conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí vem a consequência. Aí tu pensa, pô, mas se eu não renovar meu entendimento, não tem que abrir mão, não. Não, cara, há um galardão. Então eu renovo meu entendimento pela palavra, já não é mais o que eu penso, o que eu acho, o que a palavra determina, né? Aí vem a consequência. Para que possa experimentar a boa, o nível de vontade. A perfeita e a agradável vontade dele. Isso é tremendo, mas só para filhos maduros. E, cara, só que nós já estamos no que é verdadeiro. João diz isso. Já estamos. Eu não preciso ir por um tempo. Já estamos. Então vamos viver Cristo, irmão. Entende? Cristo morreu para que vocês tenham vida em abundância. É 5 níveis de vida. Vida em abundância, vida transbordante. Não é uma vida só para você. Um irmão esse dia me perguntou assim, cara, estou passando uma luta, porque eu estou fazendo um trabalho numa casa. E na casa a mulher é muito santa. E estou passando luta. Eu falei assim, você multiplicou a sua leitura? Você multiplicou o seu tempo de oração? Ele falou assim, não, então. Quando você vive uma vida natural, se existe um crente natural, eu nunca ouvi falar de um crente natural. Não existe, cara. Você é crente ou não é crente. Eu falei assim, querido, você tem que transbordar. Quando transborda, você tem para você e para outro. Quando está cheio, é só para você. Mas chega um ponto que você começa a esvaziar, ficar fraco. Então tem que transbordar. Tem que transbordar. E já está tudo aqui, cara. Tem? É só estar. Jesus diz assim, eu vos chamo para ser... Quando fala da descida do Espírito Santo, ele fala assim, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Não há limite, querido. Né? Não há limite. Ele diz, testemunha. Testemunha é o quê? Testemunha é alguém que faz. Testemunha é alguém que vê ele fazer. É o que eu postei hoje. Não coloque limite nos seus sonhos. Coloque fé. A gente é muito limitado, né? A gente se limita muito. E tá na hora da gente se ir pra frente. A gente costuma lá na igreja sempre falar isso, bora pra cima, cara.
bora pra cima. Ei. Eu costumo assim, cara, o nosso futuro tá na frente, a igreja é pra frente, os nossos sonhos tá na frente. Vai ter coisas que você vai sonhar, tu vai projetar e vai falar assim, cara, tá dando tudo errado conforme eu projetei. É assim, é porque tu tá no caminho certo. Quando José sonha, os feixes virados para ele, do que ele ia se tornar, o que acontece com ele? Totalmente ao contrário do que ele sonhou. Ele foi vendido. E estava no sonho que ele ia ser vendido? Não estava. Que ele ia ser escravo dentro do Egito? Não estava dentro do sonho. Ele não imaginava. Foi tudo ao contrário, só que o quê? Ele tinha um ensinamento do seu pai Jacó. O interessante é permanecer. E a gente não tem a paciência de permanecer. Entende? A geração desse século é isso. Quer viver a promessa, só que não tem paciência para esperar acontecer. Então, o problema da geração hoje é essa. Permanecer. Aguardar. Que é para já. Tem oração que Deus ouve e responde na hora. Tive um fato. Estava indo para o Rio de Janeiro levar um rapaz para se apresentar no presídio. Isso foi muito tremendo, Flavinho. Passamos do pedágio, paramos o carro. Aí o pastor que estava dirigindo falou assim, Vinícius, ora. E o rapaz do meu lado desesperado. E eu orei, Senhor, em nome de Jesus. Porque assim, a gente tem que ver em tudo. Que se for para cumprir a lei, cumpre, Deus vai guardar lá. Mas se for para Deus dar liberdade, para tudo ser correto, que seja correto. E eu orei a Deus, como Abraão fez com seu filho Isaac. Que ele falou para o moço, o servo, ficai aqui, porque eu e o menino nós vamos subir. Mas a gente vai retornar. E o texto está dizendo no plural, ele tinha convicção, cara, que Deus ia prover. E eu falei assim, a gente está indo lá levar ele. Mas eu tenho a certeza que a gente vai chegar lá e a gente vai retornar. Tem coisas que é ato de fé, cara. O papel para ele se apresentar estava ali, ele tem que estar lá no presídio. Chegamos lá no presídio, a notícia foi, pode ir embora para casa. O mesmo passo que a gente deu para descer foi o mesmo passo para voltar. Mas porque foi uma atitude de fé e Deus viu o posicionamento dele. Porque se ele tivesse errado, ele ia ter que cumprir lá. Só que Deus olhou e falou assim, não, tá pago. A morte de cruz foi para isso, cara. Se for preciso, ele ia fazer tudo de novo por nós, lá no Calvário. Que como ovelha muda, não abriu a boca, levou sobre ele os nossos pecados. Foi por aqui, isso aqui, tudo está acontecendo aqui, foi por causa de uma morte de Calvário, de cruz. E o texto, a parte que eu mais gosto é assim, a sua imagem ficou transfigurada. Quer dizer o quê? Ele ficou feio. E tu acha que foi por causa de quem? É a gente, cara. Sim. Foi tanto pecado que ele levou sobre ele, e ele poderia olhar e falar assim, eu posso fazer tudo de novo por causa de vocês. O meu amor vai além disso tudo. E a gente levanta num dia como esse e às vezes a gente não se dá em conta. Deus, obrigado. Quando ele soprou, ele deu a vida lá no princípio, o projeto está aqui, está formado, vai viver, vai se desfrutar de tudo que eu fiz aqui. Aleluia, Senhor. Só com limite, tem limite. Tá tudo para vocês viver, só que tem limite, tem regra. O jardim tinha regra, tinha limite. Ele falou assim, tá tudo aí. Só que ele botou uma regra, ele falou, não pode. Entendeu? E conosco não é diferente. A gente está no mundo, ele plantou a gente, fala assim, mas tem limite. Respeita, até aqui tu vai, para lá não vai. Entende? Então, é sobre isso. E Deus tem falado muito isso aqui, sobre dinheiro, sobre respeitar, sobre obedecer, sobre permanecer. Então, eu acho que esses são os pontos da nossa vida. É isso. A gente é acelerado demais. A gente é apressado demais. A gente quer tudo para já. E não é assim. Tem o tempo. Eclesiastes mesmo vai olhar e vai dizer, esperei, tudo tem um tempo determinado. E há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Sabe, eu falo para Jesus, eu tenho tanta coisa. Quero viver muitas coisas, tenho muitos sonhos, mas eu quero te conhecer. Eu quero te experimentar. Eu não quero só visitação.
Porque visitação, ele vem e vai embora. Já viu as pessoas quando visitam as igrejas? Ele não quer compromisso, ele só quer visitar. Ele vem e vai embora. E eu olhei para Jesus, não quero só visitação. Eu quero para sempre. Eu oro assim, até engraçado, eu falo, mora comigo. Caminha comigo. Davi, ele pode ser o cara que mais errou, beleza. Mas ele reconhecia, não retira de mim a tua presença. Aí ele fez aquilo, traiu o seu guerreiro com a mulher de Batseba. Mas o cara reconhecia, cara. Todo mundo pode falar, Pedro vacilou, errou, mas ninguém tinha coragem de botar água, de botar o pé na água. Se é ele que está mandando eu ir, eu vou. Entende? É experimentar Jesus, cara. Ele pode afundar, ele pode fazer tudo errado, mas é ele que me chama, eu vou. E é isso, cara. Tem momentos que eu tô assim, parece que eu vejo o Cristo, sabe? Ele está tão perto. Ele é íntimo, cara. Como a gente está aqui, e ele está aqui sentado, sabe? Senta aí, Jesus. Eu estou precisando falar contigo, cara. É exatamente isso, cara. Eu dou bom dia para eles. Fica à vontade aí. Eu tive uma experiência, daí pra frente eu tive algumas outras. Foi quando eu tive encontro com ele. Eu tive encontro com o Espírito Santo e com ele. E eu tinha 6 meses caminhando quando eu tive encontro com o Espírito Santo. Eu estava uns 3 meses, cara, buscando a presença. Eu quero a presença. Aí eu fui num lugar, eu nunca ouvi falar na palavra, o ventre do Espírito Santo. E assim, cara, ele é um homem de fogo. O Espírito Santo é um homem, tem a forma de um homem, mas ele é de fogo. E quando eu senti o que a palavra diz, que ele é um lorde. Cara, eu já conversei com pessoas muito educadas, mas ele é infinitamente mais educado. É uma educação que te constrange, cara. E assim, eu estava ali, e eu sabia que eu estava no ventre dele, e ao mesmo tempo eu ouvia, e nisso na vigília, foi assim, uma vigília fria pra caramba, cara. Por isso que eu te falo que é estar no lugar, não tem a ver com a geografia, não. Quando todo mundo pegar fogo, aí não. Aí aquela coisa assim, pessoal lá desanimado, cara. E, bom, já que ninguém trouxe o fogo, faça o fogo. Você é benção, meu. Né? Pra onde tu quer ir? Vai pra lá ou pra cá, escolhe você, porque onde eu for, eu prospero. Não tem a ver com geografia. E aí, cara, de repente o Espírito tomou, eu fui arrebatado do Espírito e tive essa visão. E ele começou a ministrar, vou falar pra você, morra de inveja, porque é aqui. Porque ele me falou. E aí, cara, quando ele começou, ele falou, agora eu vou se afastar, tá bom? Ele começou a dar passos, cara, de frente para mim, igual os judeus falam que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e não dava as costas para a presença. Eles saíam assim, dando 7 passos, que era a arca, né, estava no centro do santo lugar. 7 passos para lá, 7 passos para cá. Então eles saíam assim. Ele foi saindo. E eu fui sair, ele sorrindo para mim, cara. E eu sentindo assim, falei, não, fica um pouco mais, fica um pouco mais. E ele sorrindo para mim, mas uma educação, cara. E quando eu voltei, alguém falou assim, Marcelo, você parecia uma criança, você estava encolhido igual uma criança no ventre. Eu falei, porque eu estava lá. E eu tive encontro com Jesus. Quando eu tive encontro com Jesus, eu chapei. Por que dizer então que tu é um homem mesmo? Porque é um homem, cara. É um judeu, é um homem, né? Jesus, ele assumiu, Jesus é um judeu. Por isso que a humanidade tem raiva dos judeus. Não receberam a mim, não receberam. Ele é um homem, cara. Eu falei, pô, então quer dizer que tu ressuscitou mesmo, cara, porque eu tô te vendo, cara. É diferente, irmão, de você pregar um Jesus histórico, entendeu? Como será Jesus? Ninguém viu a face de Jesus. Não tem como ver Jesus, senão você morre. É isso aí que o Senhor falou para Moisés. Mente humana, entende o quê? Moisés, você não pode ver a minha face, senão você vai morrer. Mas ele está te instigando, cara. Moisés, tem uma proposta. Aqueles que me veem têm que morrer primeiro. Aí Paulo vai revelar cerca de quase 3.000 anos, 2.000 anos, 1.500 anos depois. É o Evangelho da Cruz. Quer ver Jesus? É só morrer. Mas é o que eu falo, o código nunca é o que você tem que abrir mão, mas é aquilo que você vai receber. Eu quero só finalizar, para finalizar, quando o Eterno, há muitas músicas, e nós estamos num tempo onde as pessoas estão aprendendo por intermédio das músicas. Fonte errada, a fonte segura é essa aqui. E mesmo assim, você lendo, amém? Você pode até ouvir o Marcelo falando, aqui todo mundo faz isso, né? Fica na cara na palavra lá. E tem muitas músicas para ensinando porque Abraão, o que ele estava no coração de Abraão. Aí uns falam que estava com medo, não estava, cara. Hebreus 11 revela que estava no coração de Abraão. Por que Abraão é o pai da fé? Você queria finalizar com isso. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque Abraão ele soube revelar para o mundo que de fato é fé. Noé, em algum ponto, ele falhou. Enoque falhou também.
E os homens que antecederam Noé, Abraão, falharam também. E Gênesis 12, 22, o Senhor vai revelar por que ele é o pai da fé. Porque o Eterno pede para levar Isaac até o monte. Jesus vai revelar assim, o Senhor diz assim, Abraão viu o meu dia, falando para os judeus, né? Abraão viu o meu dia e muito se alegrou. Que dia é esse? Que dia Abraão viu o meu dia? E aí no Gênesis 22 está assim, Abraão sobe o monte, como você falou. Vamos subir, vamos adorar e voltaremos para junto de vós. E quando eles sobem, aí Isaac diz assim, pai, aqui está a lenha, o fogo e o cutelo, né? Mas cadê o cordeiro? Aí Abraão diz assim, o Eterno proverá para si, meu filho, o cordeiro. Ele sobe, quando chega lá, ele vai sacrificar Isaac. Segundo a cultura judaica, era colocado de bruço, para quando o cutelo descesse o cutelo, quando o cutelo batesse na coluna ali, ia bater na coluna que cervical e as entranhas ia... Ou seja, Isaac ia ser dividido em dois. Ninguém pegou, não? Isaac ia ser dividido em dois. Tudo no tabernáculo é Cristo, né? Aí o Eterno falou assim, a estaca tem que ser fincada, Moisés, metade para dentro da terra e metade para fora da terra, as duas naturezas de Cristo. E aí ele amarra ali, beleza, só vai sacrificar. E aí o anjo, a palavra diz, Moisés relata, que o anjo grita por duas vezes. Abraão, Abraão, não sacrifique teu filho. Não. Nunca isso aconteceu. Se você for ver de Gênesis 22 para trás, é sempre uma vez só que o Eterno fala. Abraão, ele diz assim, eis-me aqui, eis-me aqui. E dessa vez foi duas vezes. Por quê? E aí vai para cada um de nós aqui. Porque quem mandou Abraão sacrificar foi uma voz. A voz que mandou Abraão parar foi uma outra voz, foi a voz de anjo. Mensageiro. Pode ser o mais ungido, mas se o Senhor falou contigo, faça, pode ser mais ungido falando contigo, não faça. A gente falei aqui na experiência. Será que vai dar certo mesmo? Vai, cara, porque a voz que me prometeu garante. Só foi o combustível. Combustível. Aí finalizando, e aí ele vai, cara, e desamarra Isaac e ele vê um carneiro. Mas a promessa na subida do monte não é carneiro, Deus proverá para si um cordeiro. Mas a provisão é carneiro. Carneiro significa sombra. Isso é a sombra do que vai acontecer no futuro. Entende? Então, por enquanto, não é o cordeiro, é um carneiro. No futuro será o cordeiro. Só que aí tem uma coisa poderosa que o autor de Hebreus revela. Se Abraão está subindo com o cutelo, ele vai sacrificar Isaac, certo? Mas e o fogo? A gente lembra do cutelo, mas e o fogo? Sabe o que Abraão vai fazer? Qual é o sacrifício? Eu vou cortar Isaac e dividir em dois. E depois eu meto fogo. Qual é a consequência, o resultado de um corpo no fogo? Cinza, cara. Sabe que o Eterno, o autor de Hebreus fala isso. Abraão creu que ainda que Isaac se tornasse cinzas, e Abraão nunca tinha ouvido falar da ressurreição dos mortos, como diz Daniel, do pó da terra. Ainda que Isaac tivesse transformado em cinzas, o Eterno era poderoso para ressuscitar. A autor de Hebreus diz assim, e pela fé ele recebeu Isaac dentre os mortos. Mas Isaac não era a provisão. Isaac não era sacrifício. Porque Isaac não é a promessa. Em ti serão benditas todas as nações da terra. É Cristo. Entende? É em Cristo. Não, esse sacrifício de Isaac, uma vez mais eu volto a falar, consagração é uma coisa e é necessário, santificação é outra. Consagração é o que você faz para ele, santificação é o que ele fez por você. Entende? E assim, finalizando a minha parte, eu quero que você deixe suas considerações finais. É o que você falou, é muito forte, é o segredo da vida cristã, é permanecer. Permanecer. O templo que o Senhor vai restaurar, a palavra diz assim, a promessa de Davi é, e eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Por que não o templo de Salomão? Né? A coisa mais gloriosa que existiu, com exceção do templo de Herodes. Por que não o templo de Salomão? Porque o templo de Salomão não é móvel. O tabernáculo me segue, né? Moisés, o tabernáculo, a nuvem para, o sinal é a nuvem, é a presença. A minha presença parou, Moisés, tu monta acampamento ali, porque a tua presença é no meu lugar. Se for durante a noite, a coluna de fogo. A coluna de fogo se moveu, levanta acampamento, porque nós não somos dessa pátria, entende? É a presença. Então é você estar na presença. Aí, esse é o GPS, entende? Quando você começa a andar, aí o GPS fala assim, ó, calculando. A Bíblia não é Jesus, eu tenho que falar disso aqui, a Bíblia não é Jesus, a Bíblia mostra onde Jesus está. Então você olha para a Bíblia e Jesus mostra onde eu estou aqui. Aqui está uma mulher com fluxo de sangue, aqui está uma multidão e eu estou aqui, ó. Esteja em Cristo. Você não está perdendo mais sangue, entende? Porque o Senhor já morreu por você. Você não é mais um. Exato.
Você é meu representante, cara. E é o que você falou, e eu preciso viver isso, cara. Eu tenho que viver isso. E isso está disponível para mim, mas é por fé. Deixa as considerações finais, fala o que você quiser. Muito grato a Deus, né? Quando a hora já voou. Mas creio que Deus vai preparar uma oportunidade aí para eu poder contar meu testemunho, né? Isso é um fruto de um milagre, né? Mas isso eu vou deixar para outro dia. Segunda parte. Se Deus quiser. Eu sou um desenganado pela medicina, né? A medicina olha para mim e fala, tu é um milagre de Deus. Então, isso é muito forte, meu testemunho. Eu quase morri 3 vezes, quase entrando em coma. Só vou deixar só assim, porque é muito forte. Minha glicose mais de 1000, com uma parada respiratória e várias outras coisas. E eu tô aqui para a glória de Deus. Sobre as viagens que eu fiz e missões, no próximo a gente contar um pouco. E eu quero ministrar sobre cada família aqui, né? Cada pessoa que está nos olhando, assistindo essa live. E eu tenho certeza que você foi alcançado como a gente ministrou sobre a sua vida, pastor Marcelinho. Será um divisor de muitas águas profundas. Eu quero ministrar sobre a vida de cada pessoa que está nos assistindo agora. Se tem alguém aí triste, que você saia dessa live alegre agora. Em nome de Jesus. Se o medo, o trauma que te assola agora, sabe? Que o medo, a depressão, sabe? Você seja curada, que você seja sarado, seu casamento. Que você seja abençoado no nome de Jesus. E te agradecer por que você ficou aqui conosco. E lembrando, compartilha, comente, ativa o sininho, vai lá no YouTube, para que depois nós podemos fazer diretamente do YouTube também. E que não seja para nossa honra, mas que alcance pessoas não alcançadas, né? Povos não alcançados. Em nome de Jesus. É isso que eu tenho falado, porque assim, é tão bom a gente ministrar para pessoas que a gente conhece, mas assim, é tão bom chegar em pessoas que não conhecem a verdade. Através dessa live aqui tem muitas outras pessoas sendo alcançadas, eu creio nisso, sabe? Que possa chegar nos ribeirinhos, que possa chegar em lugares que os missionários têm aquele conflito para poder chegar. Então, que você continue sendo essa bênção. Que se eu não puder ir, mas você indo, vai ser bênção. E esse é o reino. É abençoar quem pode ir. E louvado a Deus por esse canal que você criou. Porque foi para alcançar pessoas. Esse é o mérito. Porque tem pessoas que estão dentro de casa que estão sendo tocadas por Deus, sabe? Eu sinto isso. Pessoas sendo aliviadas, como fazer assim. Eu sinto isso em Deus. E outras pessoas podiam levantar e fazer, mas Deus chamou, você pode se levantar e fazer isso. E você entendeu o projeto. Foi quando Deus deu o projeto para Noé. Quando Deus chama Noé, Deus já estava dentro do projeto. Ele só precisava que Noé acreditava no projeto e entrava. A arca era muito grande, não chovia. Mas ele me falou assim, constrói. É exatamente aqui, tu está construindo um projeto. Antes de nascer, nasceu no coração de Deus. E você aceita, eu vou fazer. Vai dar trabalho, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus através de Deus me usou para uma pessoa. E eu ministrava sobre ela. E Deus foi me dando a direção. Eu vi ela conversando com seu esposo, falando assim, eu queria aquilo ali, né? Aquilo ali ia ficar legal aqui. E no outro dia Deus deu a promessa, sabe? Então, tu tá no caminho certo, no lugar certo e buscando a pessoa certa. E o próprio Deus é tão lindo, pastor Marcelinho, que ele faz um milagre. E fica tranquilo, porque ele mesmo vai sustentar o milagre. Seu recurso, ele vai sustentar. Porque ele só precisou de tu disponível. Tu tá pronto. Pronto para romper, para viver. Fica tranquilo. Ele mesmo vai alimentar o milagre. A promessa que ele te fez, sabe? Então vai ser de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante. Foi igual João Batista quando tá ali. Quem estava em volta vai se alegrar o que Deus vai fazer. Então que Deus abençoe sua noite. Que Deus abençoe sua semana. Que seja um mês de dezembro extraordinário para a sua vida. E posso dizer, viva tudo que Deus tem para você. Eu tenho falado assim, viva o melhor ano da tua vida.
Viva. Não importa como seja, viva. Porque Deus é lindo. Ele é maravilhoso. E te agradecer, pastor Marcelinho, pela oportunidade de estar aqui, ao Jonas, que foi um canal. Agradecer minha mãe, meu irmão, meu pai, por eu estar aqui, por me abençoar, meu pastor Rodrigo, pastora Valesca, porque estou aqui debaixo da cobertura dele, da bênção dele. E muito feliz de ver o Flávio aqui. Deus abençoe ele. Conheço muito tempo, né, Flavinho? É muito, Deus faz isso, né? Sim. Ser presente, Deus, Pai do céu. são projetos que nasceu para dar certo, né? As pessoas olham assim, "Ih, é só mais um." Se a pessoa não tem noção do que ela fala. Cara, Jesus, ele é fantástico para investir em pessoas, cara. E ele faz isso, ele gera coisas maravilhosas em nós. Ele fala assim, tu nasceu para dar certo, cara. Então você que está aí, tu nasceu para dar certo. Aleluia. Você nasceu para ser feliz. Aleluia. Obrigado também você. Tatiana? Tatiana. Deus te abençoe, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Eu vejo muita prosperidade de Deus. Glória a Jesus. Tá? Deus abençoe muito. E fluia. Deixa fluir, deixa ir, vá. Deixa aí. Porque eu vejo vocês sorrindo. Sabe, pastor Marcelo? Eu vejo muito sorriso. Eu creio Sabe? nisso. É muita coisa assim. Parece que Deus me mostra, vê? A gente sorrindo muito. É que Ele tem prazer em surpreender. É que plantou muito aqui. Aí tá chegando um tempo da colheita, entende? A gente semeia muito. A gente vai e rega. Tá entendendo? Sim, sim. Só que Deus está dizendo assim, tá chegando o tempo de colher, tá maravilhoso, tá indo lá regar. E dá trabalho para regar, plantar, podar. Mas Jesus, tá chegando o tempo de colher e eu vejo muito sorriso, muito risos. É porque Deus está trazendo alegria. Viu? Obrigado por tudo. Glória a Jesus. Foi uma luta, eu falei com ele que o que se faz aqui em 1 hora é produzido às vezes em 1 semana, até mais. Ninguém sabe o trabalho que a gente faz no Senhor e um trabalho em vão. É isso que é recompensador. E hoje assim foi um presente, estava muito honrado quando você aceitou, fiquei muito honrado quando você aceitou. E aí eu pensei em chamar Jonas, aprovei o Senhor que o Jonas veio sem chamar. O Senhor sabe de todas as coisas, cara. Ele tinha que desfrutar dessa atmosfera aqui. E o Senhor também sabe o porquê. E o Flávio também. Eu achei até que estava viajando. Estava na semana passada, né, Flávio? Sábado passado. Sábado passado. Isso aí, Flávio é um presente do Senhor. Na minha vida também. Nós vamos gravar um podcast aqui nós 4. O próximo será com nós 4. Em nome de Jesus. Eterno abençoe a vida de cada um, a casa de cada um. Tudo que está no seu nome também. Receba a bênção do Senhor. Receba a paz do Senhor. Amém, Jesus. Descanse no Senhor, permaneça no Senhor. Os desafios dele é para te dar algo que te falta, nunca para tirar o que você tem. Que o Senhor te abençoe. Se inscreva no canal MP Podcast também, deixe seu like lá, ative o sininho para receber as próximas notificações, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. E que o Senhor abençoe a sua casa em nome de Jesus. Jesus.